Vamos contextualizar aqui o trabalho que o SEBRAE faz em prol do empreendedorismo, né, e quais são as ferramentas que ele utiliza para entregar isso, né, entregar uma região, um município, ajudar, né, porque ele não faz isso sozinho, né. A gente precisa entender de onde advém a escolha, algumas escolhas que o SEBRAE faz. E a primeira delas é que a gente tem o compromisso de ajudar o empreendedor, né, que já tem uma empresa, ajudando a que ele se torne mais capaz, mais eficiente, ajudando a empresa dele a se tornar uma empresa mais eficiente, e também ajudar aqueles que são candidatos a empreendedores, que têm uma ideia e querem empreender, mas não sabem por onde começar. Essa esteira, que eu chamo a primeira avenida, o SEBRAE faz tradicionalmente ao longo dos seus 50 anos de existência. Faz isso e faz isso muito bem. Mas tem uma outra esteira, que é a esteira que impacta muito na produtividade dos pequenos negócios, do nosso público-alvo, né, dos nossos clientes do SEBRAE, que é a interação entre os clientes nossos, né, e os pequenos empreendedores com os poderes públicos, seja no âmbito das prefeituras, no âmbito do Estado, do governo federal, enfim, de corpo de bombeiro, de vigilância sanitária, etc, etc. Né? Na medida em que o SEBRAE escolhe participar de um esforço para melhorar o ambiente de negócio, e isso está lá nos nossos objetivos estratégicos, ele precisa escolher uma ferramenta para contribuir com essa entrega, né? Para trabalhar por essa entrega. Né? E por que isso? Porque é compromisso legal do SEBRAE trabalhar pelo aumento da competitividade, produtividade, da eficiência dos pequenos negócios. E ao enxergar que nessa interação entre os entes públicos e os empreendedores há uma perda enorme de produtividade, porque ainda é muito hostil empreender no Brasil, não é? Para você renovar um alvará, para você obter uma licença de uma obra, para você obter a aprovação de um projeto, para você interagir como empreendedor numa questão, por exemplo, de corpo de bombeiro, de vigilância sanitária, enfim, de uma série de atividades que o empreendedor tem que fazer, e ele, ao fazer, ele precisa interagir com esses entes públicos, há aí uma perda de produtividade, porque ele gasta muito mais tempo do que deveria. Muitos municípios ainda não estão, por exemplo, com o Simplifica, aderentes ao Simplifica, nem no estágio inicial, nem no estágio intermediário, nem no estágio avançado. Então, quando um contador de um pequeno empreendedor vai fazer, por exemplo, a abertura de uma filial de um município para outro, e esse município ainda não se encontra atualizado com o Simplifica, dá muito mais trabalho. Muitas vezes o contador tem que montar num carro aqui, se deslocar quilômetros e mais quilômetros para ir pessoalmente no município, naquele município onde esse empreendedor pretende fazer essa filial, porque o município lá não está adaptado integralmente aos recursos do Simplifica, né? O que garante uma melhoria de produtividade. A outra diz respeito à lei geral. Muitos municípios ainda precisam avançar na implantação da lei geral. Uma outra é a lei da liberdade econômica, que traz inúmeros benefícios para os pequenos empreendedores. Quantos municípios já se adequaram à lei da liberdade econômica? Poucos. Né? Os códigos, nós estamos aqui no SEBRAE fazendo um esforço para mexer no arcabouço legal dos municípios, ajudando a mexer em código tributário, em código de obras, em código de postura, em código de meio ambiente, de forma a que o empresário tenha clareza de quais são os seus compromissos que ele tem que atender e não ficar à mercê de interpretação de A, B ou C. Né? Então, quer dizer, isso tudo vem numa esteira de entregas que precisam ser feitas. Qual é a ferramenta que o SEBRAE escolheu para poder fazer essas entregas? Escolheu Cidade Empreendedora, que, a meu ver, é a melhor ferramenta que nós dispomos, porque ela contém 10 eixos estratégicos que abarcam todo esse arcabouço de relação com os entes públicos, que o SEBRAE é um dos atores que procura ajudar nesse sentido, ajudar a aumentar a eficiência, a capacidade empreendedora dos municípios e do Estado de um modo geral. Né? E um desses eixos é o quarto eixo, que é dedicado exclusivamente a promover a melhoria do ecossistema de inovação local. Quando nós fazemos os diagnósticos e percebemos
né, no diagnóstico que há um potencial para que a inovação possa ser estimulada, possa avançar naquele município, né, como é o caso de São Mateus, como é o caso de Linhares, como é o caso de Aracruz, o caso de Colatina, o caso de Cachoeiro, Venda Nova. Tem vários municípios, Anchieta está interessado, né? Tem vários municípios que nós já iniciamos esse diagnóstico, já percebemos que esses municípios têm um potencial para avançar na implantação, na estruturação do seu ecossistema local de inovação. E um ecossistema local de inovação, em qualquer lugar do mundo, ele só funciona com alguns pré-requisitos. Quais são eles? Você precisa ter o que no jargão da inovação se chama hélices, né? Você precisa ter no mínimo umas 4 hélices. Você precisa ter academias, né? Escolas interessadas, né? e dedicadas a esse tema, produzindo talentos e competência, de pessoas com competência para gerar processos e produtos inovadores. Você precisa ter empresas interessadas, porque a inovação só existe depois que ela entrega um produto ou um serviço que a sociedade queira comprar, né? Ele às vezes passa por muito tempo na pesquisa pura dentro das academias, dentro das universidades, mas em algum momento, quando vira inovação, tem que ser adquirido pela sociedade, tem que ser reconhecido como valor, né, para a sociedade. As empresas é que normalmente vão fazer isso. Depois você tem as instituições, como o SEBRAE, por exemplo, a própria prefeitura, os entes do governo do estado, né? E depois você tem o próprio governo, né? No caso o governo municipal, o governo estadual. E tem também as startups. Então, de modo geral, você precisa desses cinco conjuntos de atores para você poder trabalhar e estimular um ecossistema local de inovação. O SEBRAE está muito atento a isso, está olhando com muito carinho quais são os municípios que têm esse potencial, para que a gente possa entrar nos municípios, como nós temos entrado em vários deles. Colatina é um bom exemplo, São Mateus é um outro exemplo, né? Cachoeiro, estamos iniciando também um bom trabalho, de forma que a gente tenha, num breve espaço de tempo, não só a inovação ou os entes ligados à inovação ocorrendo aqui na capital, né, na Grande Vitória, como também a gente fazer a interiorização da inovação, espalhar esse conceito pelos outros municípios que compõem aqui o estado do Espírito Santo. Então essa é a visão que essa diretoria colocou, que está explicitada no nosso planejamento estratégico, é um dos nossos eixos lá, promover ecossistemas locais de inovação, apoiar ecossistemas locais de inovação.